Vídeo aula 7. Nesta aula nós vamos falar sobre como traçar um desenho e como cotar um desenho, isto é, escrever as medidas de maneira que obedeça às normas técnicas. Usando o escalímetro, fazemos as medidas da figura regular que inscreve a figura irregular. Vamos marcando as demais medidas para formar a nossa figura no perímetro da figura regular. Lembrando que todas essas linhas são linhas finíssimas, linhas auxiliares para obtenção da figura. Já estão marcados os centros das meias circunferências e a localização dos esquadros para obtenção do ângulo de 30 e 60 graus. Uma vez obtida a figura, traça-se novamente a figura em traço grosso definitivo. Toda dimensão escrita em desenho chama-se cotas, quer seja de ângulos, de raios, de medidas lineares ou de níveis, como veremos a seguir. Para cotar ângulos, a linha de cota é um arco e as marcações são setas, podendo variar. A unidade de medida dos ângulos, como já foi falado antes, obtida em graus. Em desenho mecânico, nossa unidade já é diferente, mas as cotas são cotas lineares e as marcações também são setas. Para cotar figuras geométricas, usamos linhas de cotas contínuas em traço fino, linhas de extensão ou chamada, também em traços finos. As cotas são centralizadas na linha de cota, porém não encostam na linha de cota, são ligeiramente afastadas. E as marcações que são obtidas através do esquadro de 45 graus, naturalmente apoiado na paralela. E em traço grosso. A figura central do slide são cotas de níveis. Aprenderemos a desenhá-las quando iniciarmos os nossos desenhos de planta. Observando as normas técnicas, vamos cotar de maneira que nossas medidas fiquem em evidência com boa legibilidade e funcionalidade. Lembrando ainda que não se escreve unidade de medida, que as medidas, dimensões do desenho são escritas em centímetros, porém não tem a unidade ou subunidade acompanhando. Repetindo, nossas cotas em desenho arquitetônico são escritas em centímetros e lidas em metros. Uma vez desenhada nossa figura, vamos cotá-la. Observem os elementos de contagem: linhas de cotas em traço fino, linhas de chamada ou extensão também em traço fino, mais longas para o lado da figura. As marcações, que são essas linhas pequenas a 45 graus, observem que elas têm uma direção própria, e também cotas de raio, de ângulos, e vamos repetir aqui para gravarmos melhor os elementos de cotagem. Observem. A altura da cota, estou me referindo aos algarismos componentes da cota, é de 2 milímetros e ela não encosta na linha de cota. Ela fica afastada em torno de 1 milímetro. Observem também que toda figura, uma vez desenhada e cotada, ela tem a sua identificação, que é o título e a escala em que foi desenhada, sempre informada abaixo da figura. O título tem suas letras de altura 5 milímetros, escrita com a lapiseira 07 ou 09. A informação da escala é escrito com a lapiseira 05 e o tamanho de suas letras 3 milímetros. Medidas essas na escala 1:1. Neste exemplo, que
trata-se de uma parte de uma planta, observem os elementos de cotagem, assim como os tipos de traços que foram usados neste desenho de planta. Como já falamos desde o início de nossas aulas, as espessuras de traço formam uma linguagem, trazem um significado em si mesma. Por isso é tão importante fazermos distinção entre o traço grosso, o médio, o fino e a linha auxiliar. Observem também que está sendo introduzido nesse desenho outros tipos de linha. A linha tracejada, que sempre acontece em traço fino, ela tem um significado em si mesma, e o traço, ponto, traço, indicativo de corte, que é feita com a lapiseira grossa, ele tem também um significado em si mesmo. Esta linguagem dos traços será ensinada quando iniciarmos planta, aí sim ela terá sentido.